Paz do Senhor Jesus. A semana passada fizemos a aula de número 1 e aprendemos sobre a triunidade de Deus. Hoje vamos aprender como tudo foi formado e criado por Deus. A criação da Terra e do Universo, podemos olhar em Gênesis 2a. A Terra era sem forma e vazia. A Terra era sem forma e vazia. Bom, existem duas teorias em relação a esse versículo. Existe uma teoria mais literal e a outra teoria mais teológica, assim, aprofundada em termos assim de aprendizado, tem que mais teológico, porque tem que fazer um estudo em cima da própria palavra de Deus para poder chegarmos a um consenso a respeito. Mas vamos então ver na primeira teoria que a Terra era sem forma e vazia. Por quê? Porque a primeira teoria é que ela não existia vida e assim ela era vazia por não estar habitada. Não ter nenhum ser, não ter forma, porque não havia água. Imagina a Terra sem água. Como seria a Terra sem água? Uma grande pedra sem forma, porque a água ela cobre a Terra e faz ela redonda, esférica, por causa da pressão atmosférica, puxando toda a massa para o centro da Terra. Tem o centro da Terra que puxa a gravidade, formando um globo. Eu trouxe uma figura aqui, vou colocar aqui para vocês verem. Aqui uma simulação da Terra sem água. Ela não fica meio sem forma, continua com uma forma esférica. Não perfeita, mas ela fica perfeita com a água em cima. Mas isso aí que seria a Terra, uma simulação da Terra sem a água hoje. Então seria assim. Agora, tem a segunda teoria, que é a mais profunda. A primeira é muito literal. A Terra sem forma e vazia, não existia nada, ela era vazia, não tinha animais, não tinha árvores, não tinha nada. A gente sabe que só tinha água que pairava sobre a face das... o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então só existia água. A água cobria toda a Terra. Poderíamos chamar até de planeta Água em vez de planeta Terra. Mas mais adiante nós vamos ver na criação de Deus como é que a Terra seca surgiu. Mas vamos para a teoria de número 2. Na teoria de número 2 diz que entre o primeiro e o segundo versículo se passaram eras, tipo assim, milhões de anos, bilhões de anos, não se sabe ao certo quanto tempo. É um tempo de Deus. Muitos acreditam que Deus não poderia ter feito uma terra sem forma e vazia, que teria que ter, quando ele fez os céus e a terra, ele fez uma terra perfeita, uma terra não sem forma nem vazia. É um pensamento teológico. Mas o fato que teria tornado ela sem forma e vazia, então? Aí teríamos que olhar alguns versículos aí, Ezequiel, Apocalipse, nós vamos ver isso aí. Mas vamos olhar esse versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos olhar esse versículo puxando pelo original, pela Bíblia interlinear. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Elohim é Deus no plural. Por isso que eu digo, Deus trino, a trinidade de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio, criou Elohim os céus e a terra se tornou um caos e vazia. Ou sem forma, no original aí, na verdade, é caos, se tornou um caos. Se tornou um caos, a teoria é que antes ela era perfeita, porque se tornou um caos. E vazia, uma ruína indescritível. E trevas, havia trevas sobre a face do abismo, o mar principal. Cara, quando a Bíblia fala abismo,
Ele tem que entender que está falando dos mares, né? A face do abismo, a face do mar, o fundo do abismo, o fundo do mar, né? Então, o mar principal é a parte mais profunda das águas, né? E o espírito de Elohim vibrando sobre a superfície das águas, né? Lembra que nós lemos que o Espírito de Deus ele chocava a terra, vibrava a terra, para quê? Para gerar vida, né? Então o Espírito de Elohim estava ali gerando vida sobre a face das águas, estava vibrando ali, fazendo algum movimento nas moléculas, algum movimento ali para poder produzir vida mais adiante. Então nós vemos aqui, né, que a Terra se tornou um caos, por isso que muitos creem na teoria que eu vou falar agora, a teoria número 2, de que a queda de Lúcifer fez com que a Terra se tornasse um caos. Na teoria 2, Deus fez a Terra perfeita, mas com a queda de Lúcifer, aqui na Terra, a Terra se tornou um caos e uma ruína indescritível. Existe muita polêmica a respeito desse pensamento. Alguns teólogos corroboram, outros teólogos rejeitam essa teoria, né? Porque eles dizem, o mundo espiritual não é o mesmo que o mundo físico, né? Mas nós sabemos também que o mundo físico ele é influenciado pelo mundo espiritual. Nós aprendemos lá no livro de Daniel, nós vamos perceber isso. Existe uma guerra espiritual que afeta aqui na Terra também, né? Então essa teoria é plausível. Vamos ver assim um pouquinho mais profundo sobre essa teoria, mudando aqui o slide, né? Vamos ver aqui o versículo de Ezequiel 28, 14 a 15. Diz assim, Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Eu peguei da Bíblia interlinear, né? Porque olha aí o original também, é melhor para a gente aprender. Tu eras querubim da guarda ungido. Então ele era ungido por Deus, né? Era um querubim. E te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Então, imagina-se que onde ele andava, possivelmente, de repente, a terra, não existe um pensamento a respeito disso, né, que ele andava sobre a terra e a terra ela era muito bonita, né, tinha muitos brilhantes, né, fala do ônix, mas é uma teoria, né, eu não estou falando que seja isso, né, não dá para nós sabemos exatamente como era, porque a intenção de Deus colocar aqui esses versículos é mostrar como que ele fez todas as coisas, né? Esses detalhes fica mais no nosso, um pouco de nossa especulação baseado em alguns versículos, que é o que nós lemos aí, Ezequiel 28, 14 a 15, tem também Isaías 14, 12 a 16, né, que diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã. A gente sabe que Lúcifer significa anjo de luz. E aqui diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos? Bom, aí está falando, né, claro, está falando alusão a um certo rei que se achava, né, indestrutível naquela época. E Deus usou essa palavra até como um paralelo para nós entendermos, né,
como Lúcifer caiu. Esse é o pensamento, né? Esse é o entendimento desse versículo. Esse é esse é o entendimento desse versículo. Porque também tem lá em Apocalipse 12, de 3 a 4, viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Bom, esse versículo aqui é muito profundo em termos escatológicos. Não é a intenção de falar sobre esse versículo aqui. A intenção é fazer uma alusão que há um paralelo, né, para mostrar, dar a impressão que Deus usou alguns paralelos aqui na palavra de Deus para nos mostrar a questão da queda de Lúcifer. Você diz aqui, ó, a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu. Nós que estudamos, acreditamos que esteja falando que Lúcifer, juntamente com a terça parte dos anjos de Deus, caíram do céu e foram lançados sobre a terra. Por quê? Porque Lúcifer dá a entender, por esses versículos, que ele almejou uma posição que não lhe pertencia. Lúcifer almejou ser igual a Deus, subir acima do céu, acima das estrelas de Deus, acima de todos os anjos. Ele queria ser o primeiro, né? Ele era o querubim, mas queria ser o primeiro ali de todos, queria mandar em todos os anjos, queria formar um reino para ele. E então ele dá a entender que ele pregou para os anjos, chamou os anjos para se rebelar contra Deus, e a terça parte dos anjos escolheram ficar do lado de Lúcifer. Hoje não dá para entender por que isso, mas eles tiveram a escolha deles. Assim como nós temos a escolha de servir a Jesus ou não, naquela época, naquele momento da história do universo, né, a terça parte dos anjos escolheram seguir a Lúcifer. Só que Deus derrubou Satanás, o enganador, né? Satanás é o enganador, que era Lúcifer, né, anjo de luz, derrubou Satanás juntamente com essa terça parte dos anjos, né, que aqui na Bíblia chama de estrelas. Ele percebe que ele queria mandar nos anjos. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E aqui a terça parte das estrelas do céu, né? Por que nós falamos que essas estrelas sejam anjos? Porque existe alguns versículos na Bíblia que é claro que estrela se refere a anjo, porque eles são de luzes, né? Brilham, né? Lá em Jó 38:7 diz assim: quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Veja, aí está falando de uma época que não é a nossa, uma época que todas as estrelas juntas, né, cantavam alegremente e rejubilavam. Os filhos de Deus, os anjos, né? Os anjos foram chamados de estrela aí em Jó, capítulo 38, no versículo de número 7. Então nós percebemos que realmente, né, pode dar a entender que esse versículo, né, que nós vimos da queda de Lúcifer, tem tudo a ver realmente com a queda de Lúcifer. E é um consenso de vários e vários teólogos a respeito disso. Então nós podemos perceber com isso que ele foi derrubado, ele caiu. Caiu aonde? Aqui está escrito aqui: contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. E lá no início lá desse Isaías 14, 12 a 16,
como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Lançado por terra, claro, pode ter pode ter um significado simbólico, né? Derrotado, né? Como foste lançado por terra, ou seja, como foi derrotado, tu que prostrava as nações. Né? Mas muitos acreditam que esse lançado por terra é que ele foi realmente lançado por terra e por isso a terra se tornou caótica e totalmente destruída. Né? Foi um caos. Então nós temos a teoria 1 de que é literal, simplesmente a terra era sem forma, porque não tinha forma, ainda não tinha água, e era vazia, né? Porque não tinha nada. E depois o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, ou seja, ele gerou, criou a água e formou vida, começou a formar vida na terra através da vibração que o Espírito de Deus operou na face das águas. Né? Mas uma coisa eu quero te dizer, isso é estudo, nós estamos estudando. Estamos estudando, você precisa saber, né, que existe essas teorias, até para você não ficar sem entender o que um pensa e o outro pensa. Mas o fato é que não importa qual é a teoria que você acredite, porque nenhuma teoria dessa, 1 a 2, vai te levar para o céu, vai deixar você de ir para o céu, por causa disso. O que nos leva para o céu é Jesus, é o sangue de Jesus, é crer em Jesus como Salvador. Então essa teoria é mais para nosso entendimento, né, porque tudo foi formado. Nós estamos aprendendo o plano da salvação de Deus, faz parte, né, porque existe uma teoria, uma outra teoria aí, que a queda de Lúcifer, com a terça parte dos anjos, deixou o céu vazio. E o desejo de Deus era repovoar o céu. E por isso Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, para ficarmos no lugar ali dos anjos que caíram. Mas é uma teoria. Se os anjos não tivessem caído, tivessem todos perfeitos, Deus faria o homem? Por que não? Né? Porque Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, mas fez o homem a sua imagem e semelhança. Deus tinha um plano para o homem. E Deus sabia de tudo que ia acontecer, porque Deus é onisciente, ele sabe o passado, o presente e o futuro, para Deus é o mesmo. Não há diferença, passado, presente e futuro, Deus sabe tudo que vai acontecer lá na frente. Por isso a palavra de Deus é escrita com profecias que acontecem ao pé da letra, porque Deus já sabe o que vai acontecer no futuro. Deus já tem tudo escrito, tudo vai acontecer conforme está escrito. Agora, qual teoria esteja certa? A gente não pode afirmar. Mas uma coisa é certa, Deus já estava preparando tudo para nós, por amor a nós. Pensa bem, Deus fez tudo, a terra, nós vamos ver a criação de Deus logo adiante, e vamos perceber que Deus se preocupou com cada detalhe para o homem habitar na terra. Cada detalhe. E é maravilhoso isso, o amor de Deus por nós. Deus que preparou, como se estivesse preparando um berço para nascer o homem, né? Um berço para nascer um bebê. Né? Deus preparou tudo. Quando você vai gerar um filho, o que você faz antes dele nascer? Você prepara um berço, prepara o quarto, deixa tudo bonito, né? Você pinta, deixa tudo limpo, para quando o bebê chegar, já está pronto. Deus fez assim, esse amor, mesmo amor de pai, né? Ele é nosso pai, ele preparou toda a terra para a gente habitar, por amor, por amor. Né? Então vamos lá. O importa é isso. Como foi, deixou de ser, não importa. O importante é você entender que a terra foi feita para o homem. A terra foi feita para nós. Bom, e a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, lembra, ele gerou vida. O Espírito de Deus gerou
vida. Então vamos prosseguindo para a criação, né, da Terra e do universo. Deus criou a Terra em 6 dias, o sétimo descansou. Existe aí um problema, porque a palavra yom, né, que é a palavra dia no hebraico, ela pode significar um dia de 24 horas, literal, ou pode significar uma era. E uma era não tem quantidade de dias exatos. Existe a teoria de que cada dia é uma era. Nessa teoria de que cada dia é uma era, é uma teoria aceita até pela ciência. Se você fizer um paralelo das eras, primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, você vai ver um paralelo com Gênesis, capítulo 1. Dá a impressão que está tudo ali certinho. Inclusive, porém, Deus, pelo seu poder, ele tem o poder de acelerar todo o processo de milhares de anos num dia só. Eu creio, assim como os judeus creem, eu creio também em dia de 24 horas, porque nós vamos ver que ele diz, foi à tarde e amanhã o dia primeiro, depois foi à tarde e amanhã o dia segundo, né? Então você percebe que dá a impressão que foi dia literal. Mas, né, tem gente que vai preferir crer que é uma era, para corroborar com a ciência. Mas eu tenho certeza que Deus é poderoso para acelerar todo o processo. Inclusive depois, quando chegar lá na Torre de Babel, eu tenho um versículo que eu encontrei na Bíblia, que no original dá a entender algo que muita gente vai ficar cético, outros vão crer, mas quando chegar lá na Torre de Babel. Lembrando também, antes de eu continuar, eu já consegui formatar todo esse curso, e foi formatado, a princípio, em 12 aulas. Eu vou tentar dar essas aulas do Plano da Salvação em 12 aulas, porque eu queria também falar sobre escatologia, mas eu separei isso. O seu Plano da Salvação vai ser 12 aulas. Depois eu vou preparar uma aula sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre o final dos tempos, né, sinais que já aconteceram, que estão acontecendo, o que falta acontecer, mas lá na frente. Então eu consegui suprimir essa parte que era mais longa, então eu vou conseguir fazer 12 aulas a princípio. Pode ser que dê mais, se alguma coisa ficar muito longa, eu divido, mas a princípio são 12 aulas. Eu já formatei, já separei, fiz o esboço, 12 aulas. Mas vamos continuar. Estamos na criação, primeiro dia. Primeira coisa que foi criado, a luz. Aí você pergunta, mas e o sol? O sol não foi no quarto dia? Como é que existe a luz? Você vai ver, você vai entender. Ó. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Você vê que o verbo, né, haja, né? O verbo sempre está aí na criação de Deus. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. O sol só apareceu no quarto dia. Como é que foi? Como é que apareceu a luz? O fato é que existe no universo a luz cósmica. A luz cósmica, que nada mais é do que o choque entre átomos que faz essa luz aparecer. Como acontece na lâmpada? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada numa lâmpada. Não sei se você está olhando alguma lâmpada agora. O que faz uma lâmpada
iluminar? Tem o nêutron, numa 120, numa fase 120, tem uma fase, tem o nêutron, né, no esquema de 120 volts. A fase, né, tem uma direção, os prótons e elétrons eles caminham, e tem o nêutron que gira em outra direção. Então, quando os dois se chocam, né, um contra o outro, aí bate e faz a energia, né, a luz. Então é assim que Deus fez a luz. Deus fez com que os átomos se chocassem no universo e formasse a luz. O fato que diz aqui, ó, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, além de Deus fazer a luz, Deus também fez a separação da luz nas trevas. Então, nem todo o universo tem luz. Também tem, né, uma parte escura, que hoje, né, só a partir de 1930, a ciência observou o que a Bíblia já falava sobre essa matéria escura, né, as trevas. Então Deus fez separação entre a matéria escura e a luz, que é a matéria visível. A ciência fala, né? Existe a matéria escura, que é uma imposição das observações astronômicas feitas no século 20 e 21, ou seja, século passado, quando eu nasci, e nesse século de hoje. Luz cósmica é uma radiação de alta energia que vem do espaço e atinge a Terra. Então, o fato é que quando Deus fez a luz, essa luz cósmica começou a atingir a Terra. E existe as trevas, né? Existe as trevas, a separação entre luz e as trevas. Na ciência corrobora isso. Na medição da anisotropia, da radiação cósmica de fundo, a radiação no comprimento de micro-ondas determinou que a abundância de matéria visível ou massa bariônica, que é prótons e nêutrons, é de somente 4% no universo, e da matéria escura, 26%. O saldo restante é chamado energia escura. Essa energia escura compõe 70% de tudo que existe no nosso mundo e é responsável pela expansão acelerada do universo. Isso é um artigo do professor Roberto Onodi, né? Matéria escura e buraco negro primordiais, aí no portal IFSC da USP.br, né? Mas você percebe que Deus fez separação entre a matéria escura e a luz, a matéria visível, no primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus fez a luz. Vou colocar aí na tela, né, um emaranhado aí, uma teia, né? No universo, é observado isso aí, você vê luz, né, o choque dos átomos. Você vê também aí a parte que não tem luz. Então, o universo é feito, né, assim. É uma maravilha, né? Vamos para o segundo dia. Segundo dia, a formação do céu, do mar, terra, na esfera freática. Ou seja, Deus fez o reino mineral. Reino mineral. E disse Deus, Gênesis 1, 6 a 10. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã, o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então, no segundo dia, é onde a terra apareceu. Saiu de planeta água, virou planeta terra. 70% é água e 30% é terra. Surgiu terra. Bom, aproximadamente 70% do planeta Terra é água. O restante é terra. Ilhas.
continente hoje, né? Mas, a princípio, é consenso da ciência que a Terra ela era uma Pangeia, né? A Terra, os continentes era tudo unido, e depois, com o tempo, que foi dividindo, foi separando, né? Quando Deus fez, era tudo junto. Eu vou deixar aí na tela uma foto da Pangeia para você entender. Bom, tá aí a foto da Pangeia. Você percebe aqui a África era colado com o Brasil, né? Os continentes eles eram juntos e depois eles se separaram. Então, quando Deus fez a separação das águas da terra, a princípio era tudo junto, era uma Pangeia. Então, no segundo dia, Deus fez isso. Deus fez a separação, apareceu a porção seca. Vamos, então, para o terceiro dia. O terceiro dia foi a vez do reino vegetal. O primeiro dia foi o reino mineral. Terceiro dia, o reino vegetal. Deus fez o reino vegetal. Produção de plantas, árvores, vegetação. Para que isso? Para a futura alimentação dos humanos e animais. Olha, vamos lá, Gênesis, capítulo 1, de 11 a 13. E diz Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã, o dia terceiro. Bom, vamos na Bíblia Interlinear, está assim: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus fez o reino vegetal. Existe, né, na ciência e na arqueologia, já descobriram uma vegetação primitiva, muito antiga, que não precisava muito de luz da fotossíntese. Mas aqui está falando de todo tipo de árvore. Erva, árvore que produz semente, árvore frutífera. Então Deus plantou, mandou a terra produzir, né? A terra gerou esses frutos que dê semente, árvore frutífera. Isso no terceiro dia, quando não tinha sol. Se você considerar o dia de 24 horas, não tem problema nenhum. Porque quando você planta, a árvore não precisa logo da luz do sol, né? Dá para esperar um dia, não dá? Dá para esperar um dia. No quarto dia, o sol apareceu. O sol foi criado e apareceu e gerou fotossíntese nas plantas. Então, nenhum problema, considerando que Deus acelerou tudo, porque para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Para Deus tudo pode. Deus é poderoso. Ele pode todas as coisas. Eu creio no poder de Deus para criar a criação ter sido em 6 dias de 24 horas. Literais, 6 dias literais. Por quê? Porque para Deus Ele pode todas as coisas. Quando a gente vê lá no Apocalipse, lá no final de tudo, Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Depois que passar 1000 anos, ele vai ser solto, vai rodear a terra e vai convencer muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas, a se levantar contra Jesus para tomar o reino de Jesus em Jerusalém. Sendo que a Bíblia fala que quando ele chegar perto do acampamento, a Bíblia já fala, os céus e a terra vai passar, vai deixar de existir. Isso num piscar de olhos. Não vai demorar, acabou.
vamos se ver todo mundo diante do trono de Deus. A terra não vai existir mais, a matéria não vai existir mais, vai estar todo mundo diante de Deus. Depois do juízo final, a gente não sabe quanto tempo vai levar o juízo final, no tempo de Deus, mas depois do juízo final, o que vai acontecer? A Bíblia fala que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Quanto tempo ele vai fazer isso? Pode fazer no estalar de dedo, porque Deus é poderoso para isso. Então eu fico com o dia literal. Você quiser ficar com o dia era, vai corroborar até com a ciência, né? Mas eu fico mais com a minha fé, né? Que não afeta a ciência. Por quê? Porque pode ter acontecido exatamente conforme a ciência falou, mas numa aceleração que Deus tenha feito para que tudo isso pudesse ser acelerado para gerar em 24 horas. Assim eu penso. Mas é uma teoria. Isso não vai te levar para o céu ou deixar de te levar se você acreditar em era ou dia de 24 horas. Eu acredito pela minha fé. Mas vamos lá. Esse é o terceiro dia. Então, no terceiro dia, vamos mudando o slide aí. O sol não estava aqui somente no próximo dia, ou para alguns era. Foram descobertas a planta primitiva que não dependia da luz do sol. Beleza. Pode ser. Se Deus acelerou o processo de uma era acontecer em um dia de 24 horas, dava tempo da fotossíntese acontecer no próximo dia, né? Aí tá aí, 2 Pedro 3, de 8 a 13. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Né? Aí eu botei, Deus pode criar, extinguir, recriar na velocidade que Ele quiser. Assim será depois do milênio. A gente vai ver, já até deu uma palhinha aí. Mas terceiro dia está feito. Reino vegetal. Para a nossa alimentação. Vamos para o quarto dia. Quarto dia é incrível. Quarto dia é quando Deus faz um relógio. Né? Um relógio do universo. Ele faz o sol, a lua e as estrelas. Né? Um relógio para nos guiar através dos tempos e nos fornecer sinais também. Vamos lá então, Gênesis capítulo 1, versículo 14 até 19. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o sol, claro, né? E o luminar menor para governar a noite, ou seja, a lua. E fez também o quê? As estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus. Olha o nome expansão, né? O universo não é uma expansão, o universo não está expandindo, né? Deus já falou em expansão naquela época. E Deus os põe na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. Né? Tem até aí a teoria do relógio, né? A analogia do relojoeiro. A ideia do que o universo é um relógio é uma metáfora fascinante. Ó. Essa analogia é conhecida como analogia do relojoeiro. Sugere que o universo funciona de maneira ordenada e precisa, como um relógio complexo com muitas engrenagens e peças que trabalham juntas. Essa comparação é frequentemente usada para argumentar que a complexidade do universo indica a existência de um Criador ou uma inteligência superior que o projetou, ou seja, Deus, né? É uma maneira interessante de pensar sobre a ordem e a precisão que observamos na natureza. O fato que a Terra, o Sol, as estrelas, os planetas, eles sempre estão girando. E eles giram como se fosse mesmo um relógio, uma precisão. Hoje nós temos a tecnologia e
E os cientistas vê lá, ó, esse cometa, ele passa pela Terra de 70 e 70 anos, né? O cometa Halley, né? E ele tem um período, né, de tempo preciso, é um relógio. Você tem alguns softwares já para qualquer um que quiser usar, o Stellarium é um, né? Você coloca a posição do local, qual dia, qual hora, e vai mostrar a posição das estrelas, né? Você percebe que isso antigamente era muito estudado. Você percebe que nas religiões dos astecas, maias, eles observavam muitos astros. Eles tinham tem o relógio do sol que fizeram. Na Babilônia já foi encontrado um relógio do sol. Então, isso tudo foi feito para nós. Deus fez os luminares para nos orientar. É um grande relógio. É uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo, a precisão. Você consegue determinar a precisão, né, de Deus. Então vou mostrar aí essa figura. Você percebe aí à sua direita um sextante, né? Um instrumento utilizado para navegação. Antigamente, os navegadores utilizavam as estrelas para poder voltar para casa, né? Eles colocavam no papel a posição que eles observavam nas estrelas e viajavam, né, para algum lugar, mesmo que não conhecesse. E eles conseguiam voltar fazendo o caminho de volta, pegando pelas posição das estrelas. Então, é muito importante, né? Você, hoje, por exemplo, se você quiser fazer uma experiência, você olha aqui no Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro. Você olha para o céu, você vai ver o Cruzeiro do Sul, ele fica exatamente onde? No sul. É uma orientação. Onde está o sul? Só olhar para o Cruzeiro do Sul. Durante o dia, se você olhar onde nasce o sol, é o leste. Onde se põe, oeste. E assim também a lua, né? Então a lua existe em fases. Os agricultores utilizam fases da lua. Eles utilizavam para poder plantar. Era uma orientação, lua cheia, lua nova. Até hoje utiliza essa técnica. Porque a lua ela também exerce uma influência até sobre o mar, né? Lua cheia, lua minguante. Por exemplo, você viajar no Porto de Galinha e ter uma boa experiência, ali em Pernambuco, o ideal é você ir na fase da lua cheia, né? Que você vai poder mergulhar melhor e conhecer mais os recifes, né? Porque é um momento melhor ali quando tem lua cheia. E também é bonito, né? Ver aquela lua resplandecendo sobre a água, é maravilhoso. Eu recomendo, lá Porto de Galinha. Mas, voltando aí para o nosso esquema aqui, você percebe a posição dos planetas: a Terra, Mercúrio, Sol, Júpiter, Vênus, Marte, Saturno, Netuno. Eles ficam girando em torno do Sol, fica girando em torno do Sol, e numa precisão fantástica. Uma precisão fantástica. Os cientistas sabem até quando vai ficar tudo alinhado, eles avisam, ó, dia tal vai estar todo mundo alinhado, 3 planetas alinhados, 5 planetas alinhados. Então é uma coisa assim, muito bacana, né? A astronomia é uma coisa muito bacana. Tem aí o site aí, Stellarium, web.org, para você quiser baixar e conhecer algumas coisas, né, sobre astronomia, tá aí. Então, mas é um relógio, é uma coisa assim maravilhosa mesmo que Deus fez. Deus fez para nós. Deus fez para nós que habitamos na Terra nos orientar. Deus não fez o universo para outros seres. Deus fez os planetas, estrelas, tudo
para nossa orientação. Aqui da Terra a gente enxerga eles para nossa orientação. Foi esse o propósito de Deus criar tudo isso. E isso mostra o amor de Deus por nós, seres humanos. Inclusive, algo assim tremendo que aconteceu, vou deixar aí na tela aqui, só de curiosidade. No dia 23 de setembro de 2017, entre 9 horas e pôr do sol. Não aqui em Rio de Janeiro, não em São Paulo, em lugar nenhum, mas no céu de Jerusalém. Se você baixar o estelário, você coloca a localização Jerusalém. Dia você coloca 23 de setembro de 2017. E o horário você coloca 9 horas. Aí você vai andando ali, vai vendo. Se você colocar 9 meses antes, também você vai perceber algo. E tiveram várias observações a respeito disso na época. E eu fiquei admirado com isso. Por quê? Fiquei admirado com isso. Jesus falou que haveria sinais nos céus e na terra. E eu creio que isso é um sinal nos céus. Que justamente em Jerusalém. Você percebe que os reis magos, eles, olhando para as estrelas, identificaram que um rei ia nascer ali em Israel. Eles perceberam ali que um rei estava nascendo. Por quê? Porque eles eram estudiosos, faziam estudo dos astros. E desde aquela época colocava-se nome, em algumas constelações, eram divididas. E até hoje tem, Então existe a constelação do Leão, aí entra em astrologia, que é uma coisa supersticiosa, Eu não creio em astrologia, eu creio em astronomia. E o fato de colocar alguns nomes ali em constelação, isso aí não afeta em nada, Em Jó também o próprio Deus dá nome em constelações, Órion, O próprio Deus, ele usa alguns nomes. E o homem colocou alguns nomes aqui. Por exemplo, tem a constelação de Virgo, tem a constelação do Leão, tem outras constelações, mas a mais importante aí, é que está aí na tela, é Virgo e Leão. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vamos abrir aí Apocalipse 12 aí pra gente ler. Vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol. Percebe, que o sol está sob a sua veste, está vestida do sol. Isso aconteceu dia 23 de setembro de 2017. E é uma posição astronômica que, segundo eu pesquisei, se repete somente a cada 7.000 anos. 7.000 anos. Ou seja, 7.000 anos atrás, a posição dos astros estava dessa maneira. Isso aconteceu agora. Então é um grande sinal no céu. Vamos ver, viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol. Está vestida do sol? Está. Tendo a lua debaixo dos seus pés. Tem a lua debaixo dos pés? Tem. A palavra moon é lua em inglês. Se você observa no pé da Virgo, tem a lua aí. Moon. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Que coroa de 12 estrelas são essas? É a constelação de Leão. Essa constelação. Então percebe que essa disposição não aconteceu aqui no nosso céu. Nesse dia, aconteceu em Jerusalém. Em Jerusalém. E o fato é que Júpiter, que é o planeta rei, se você observar Júpiter aqui, ele já saiu da barriga dela, nesse dia. Mas antes disso, Júpiter ficou dentro da barriga dela durante 9 meses. 9 meses.
ou seja, como se estivesse grávida, né? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Eu até falei na igreja, né, quando aconteceu isso, em 2017, eu falei, olha, gente, a partir de hoje nós vamos ver os sinais da volta de Jesus acelerarem, porque aconteceu esse grande sinal, eu sinto, né, que muita coisa vai acontecer e não deu outra. Depois de 2017, nunca se falou tanto na volta de Jesus como hoje. Nunca se teve tantas revelações sobre arrebatamento como hoje. E fato, que depois de 2017, deu uma acelerada em catástrofes, terremotos, furacões, alagamentos, pestes. Nós tivemos o coronavírus em 2020, lockdown no mundo todo, temos a guerra da Rússia contra a Ucrânia até hoje. Hoje nós estamos aqui dia 10 de outubro de 2024, estamos com a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas, do Hezbollah, e com a perspectiva de ter uma guerra futura aí contra o Irã, né, e contra o Iêmen também, porque são os países que têm lutado contra Israel. E tudo isso são sinais que nós vamos aprender em escatologia, né, a questão da guerra de Gog e Magog, mas é futuro que a gente falar isso daí, né, essa não é a intenção hoje. Mas o fato é que as estrelas que Deus fez é um relógio para nos guiar através dos tempos. Né? Deixando aí de falar um pouco de escatologia em relação às estrelas, percebe aí essa outra figura. Você percebe que a Terra, existe um movimento aí em torno do Sol que faz com que o hemisfério norte seja inverno, no sul é verão, e o hemisfério norte, quando é verão, no sul é inverno. Se fosse girar a Terra reta sem esse movimento, ficaria a Terra toda quente de um lado e fria do outro. Mas isso faz com que a Terra fique na sua temperatura ideal. Outro fato também, que até os cientistas já falaram, que a Terra tem vida porque está numa posição exata em relação ao Sol. Se tivesse pouco mais para lá, a Terra ficaria gelada. Ficasse um pouco mais perto do Sol, a Terra ficaria superaquecida. Então, a posição da Terra está na posição exata para ter vida na Terra. Isso não foi por acaso, foi Deus que fez isso. Deus fez todo esse movimento da Terra, movimento dos astros, movimento da Lua, né? Tudo com um propósito. Propósito de nos proporcionar verão, inverno, outono, vegetação, plantações, tudo foi para nós. Deus fez tudo para nós. Nós somos feitos especiais para Deus. Quando chegar no sexto dia, você vai entender isso. Então, o quarto dia é o relógio que Deus fez através dos astros. Vamos já para o quinto dia, já estamos quase acabando. Eu sei que está um pouquinho demorado, mas vamos mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Você pode acelerar o seu vídeo se você quiser, 1.25 ou 1.5 se você desejar, quanto ficar melhor para o seu ouvido, né? Mas no quinto dia é a vez dos répteis, peixes e aves. Aí disse Deus: produz as águas abundantemente répteis da alma vivente, e voa as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra.
e foi a tarde e a manhã o dia quinto. Gênesis capítulo 1, versículo 20 até 22. Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 22. Então foi a vez aí de criar os répteis, os peixes, as aves, ou seja, começou o reino animal. Deus começou a criar o reino animal. Tá a figurinha aí de criança aí, mas para você entender aí. Vamos já para o sexto dia mais importante para nós. Foi quando os restantes dos animais foram criados, produzidos, né? E o homem foi formado. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, 24 a 27, disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado, réptil, feras da terra, conforme a sua espécie, assim foi. E Deus fez as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu que Deus que era bom. E percebe a palavra, produza. Então, os animais foram produzidos, a terra produziu. Deus ordenou que a terra produzisse os animais. Então, aquela história, quem vem primeiro o ovo a galinha, você pode ter certeza que foi a galinha. Porque a terra produziu o frango, né, o galo e a galinha, né? A terra produziu. Daí eles depois se multiplicaram, aí sim veio os ovos, né? Então, se alguém perguntar quem veio primeiro o ovo ou a galinha, você sabe que foi a galinha, claro. Bom, voltamos aqui. A terra produziu os animais, mas no homem foi diferente. Deus não falou, produza a terra, homem vivente, não. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, aqui, capítulo 1 de Gênesis, ele é bem genérico, ele só fala que Deus fez. No capítulo 2, você vai ver como Deus fez. Como Deus fez o homem, como Deus fez a mulher. Isso nós vamos ver na próxima aula, porque nós vamos falar da queda do homem, surgimento do pecado, que é a próxima aula. Mas, hoje aqui, perceba uma coisa. O homem foi feito para dominar tudo que Deus tinha feito, foi feito para o homem. Deus mandou, agora você vai dominar a terra, você vai administrar a terra. Então Deus fez o homem para administrar a terra. É fato que hoje em dia a gente percebe que o homem não está desempenhando bem esse papel, não. Mas Deus fez o homem para governar a terra. Vamos prosseguir aí. Vou botar aqui uma figura aqui, né? O homem foi diferente, né? Deus fez a sua imagem e semelhança. Outro fato interessante é que ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Os judeus, o povo judeu, eles falam que essa frase é uma frase majestática, né? Porque eles crêem num Deus único, não crendo na questão da triunidade de Deus, como nós aprendemos na aula anterior. Se você está vindo aqui nessa aula e não assistiu a anterior, eu sugiro que você volte lá para a anterior, para você entender sobre a triunidade de Deus, como Deus é trino. É aquela questão que eu falei, igual a água. A água é H2O no estado líquido, é água. H2O no estado sólido é o gelo. H2O no estado gasoso é o vapor d'água. Né? Tudo é H2O, mas em 3 formas diferentes. O Criador, trino, ele fez trino a água também, né? De repente, para nos dar uma dica. Né? Porque Deus Pai é o que governa, Deus Filho é o Verbo, e Deus Espírito
é o Espírito de Deus que faz a ação de Deus, né? Nós aprendemos isso na aula passada. Então eu sugiro que você volte para lá, porque a gente não pode repetir tudo aqui. Então Deus fez a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, como se Deus tivesse feito uma escultura de si mesmo, um boneco de si mesmo. E semelhança também porque o homem foi feito corpo, alma e espírito. E Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Criador, o Trino Criador, ele nos fez também trino. Corpo, alma e espírito. Você não consegue se imaginar fora do seu corpo, né? Você é uma alma dentro de um corpo que possui um espírito que te dá vida com Deus. E depois, quando Deus fez o homem, Deus também fez a mulher através da costela do lado, né, da costela de Adão. Deus fez a mulher. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, como tudo foi feito aí. O importante é que no sexto dia, Deus fez o homem e fez também a mulher. E o homem para dominar. Daí começa realmente, né, o plano da salvação de Deus. A gente vai aprender na próxima aula, vai começar, porque depois que o homem peca, Deus tem um plano para restaurar a vida do homem com Deus. Mas no sexto dia, deu início, né, os teólogos conseguiram pegar na Bíblia toda e dividir em 7 tempos, chamado de 7 dispensações. Como é separado as dispensações? Cada dispensação, ela tem as suas próprias leis e, se não cumprir, uma punição. Na primeira dispensação, é a dispensação da inocência. É quando o homem e a mulher só conheciam o bem, não conhecia o mal, só conhecia o bem. Então vamos lá, na dispensação da inocência, Gênesis 1, 28 a 31 diz: E Deus abençoou e Deus disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e manhã, o dia 6. Veja bem, vamos tirar desses versículos aqui leis. Leis da dispensação da inocência. Lei número 1. Multiplicação do homem e a mulher. Deus ordenou que o homem e a mulher se multiplicassem, enchesse a terra. Nós percebemos que hoje nós estamos vendo homens querendo matar outros homens, quando Deus mandou a gente se multiplicar, né? Mas frutificar e multiplicar e encher a terra. Lei número 1. Lei número 2. Domínio, governo e cuidado da terra e da natureza. Cabe ao homem o domínio da natureza, o governo e cuidado da terra e da natureza. E nós estamos vendo que o homem está pecando nisso aí. Quando éramos para produzir árvores, estamos destruindo as árvores. Quando éramos para deixar a vegetação aberta, estamos colocando cimento em cima. Deveria haver uma conscientização de plantar árvore em cada rua, árvores arborizadas. Seria maravilha se o mundo todo pudesse, pelo menos, em cada 3 casas uma árvore, ou 4 casas uma árvore. Alguma coisa, um projeto nesse sentido aí. Seria bom, né? Se o homem fizesse isso. A gente precisa de verde, né? Precisa de respirar. A gente foi feito para cuidar da natureza e nós estamos destruindo a natureza. Isso a gente vai ver lá em escatologia, que o homem também vai ter uma punição sobre isso. Porque a Bíblia fala sobre isso também, mas vamos ver lá na frente. Então, sugiro que você nos acompanhe aí até o final. Lei número 3, o que o homem pode comer. O homem era herbívoro, ou seja, não comia carne, né? Toda semente, erva
E toda árvore que dê a fruto, que dê semente, servirá por mantimento. Então, o homem podia comer somente o verde, né? A fruta, o legume, as folhas. Não podia comer carne ainda, só depois do dilúvio. Na outra dispensação, lá na terceira dispensação, é que o homem pôde comer carne. Na dispensação da inocência e da consciência, não. Mas do governo humano passou a poder comer carne. Então estamos na dispensação da inocência. Lei número 4, até os animais eram herbívoros, não comia carne. É só depois do dilúvio. Eu creio que por isso que foi mais fácil carregar aqueles animais na Arca de Noé. Eles comiam verduras, legumes. Eles não comiam carne. Embora você possa não acreditar muito nisso, está escrito na Bíblia. E ainda está escrito que lá no milênio, né, se não me engano, Zacarias, tem que verificar se estou falando certo, mas lá na Bíblia fala sobre uma restauração da natureza, né, onde as crianças vão poder até brincar com os leões, né? E existe até uma religião que usa muito essa figura aí para mostrar sobre o milênio e tal. Mas isso é um assunto mais para adiante, né? Agora, tinha a lei número 5, que era a única proibição. Tudo era o que fazer. A lei número 5, o que não fazer. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem, percebe aí, né? A árvore não é maçã, igual algumas pessoas falam. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na época da inocência, o homem só conhecia o bem. Quando o homem conheceu o mal, depois de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, começou a conhecer o mal veio. Aí o homem aprendeu a assassinar o outro, a ter inveja. Só coisa ruim começou a acontecer, querer dominar o outro. Mas antes disso, no período da dispensação da inocência, só existia o bem. Aí Deus fala: não come, porque no dia que comer vai morrer. Aí na próxima aula nós vamos ver como isso aconteceu. Bom, estamos agora no último slide, que é o 7º dia, né, onde Deus descansou da sua criação. Ou seja, Deus cessou de criar. Está lá Gênesis 2, 1 a 3. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ora, quando a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, não significa que ele estava cansado. Ele não pegou uma rede celestial e deitou na rede para descansar. Ele não se cansou, Deus não se cansa, né? A palavra descansou vem do hebraico shabat, que significa parar ou cessar. Nesse contexto, então, indica que Deus parou de criar porque a obra estava completa. É só lá no dilúvio que Deus ainda vai fazer alguma coisa. A gente vai ver quando chegar lá. É uma criação nova que Deus vai fazer lá depois do dilúvio. Mas, por enquanto, ali ele já estava completo. Não precisava fazer mais nada. Até essa criação que Deus fez depois do dilúvio é por causa da culpa do homem. Né? Deus fez uma aliança com o homem, depois a gente vai ver isso aí. Mas a obra estava completa, então ele parou, cessou de criar. Então o descanso de Deus, inclusive, eu queria falar que serve como exemplo, né? Mostra a importância de reservar um tempo para descansar e refletir, né? Além disso, o 7º dia foi abençoado e santificado, destacando a necessidade de um tempo dedicado à renovação
e a conexão espiritual. Que eu digo o seguinte, existe uma polêmica aí, tem religião que até diz que todo mundo vai para o inferno porque não guarda o sétimo dia, que é o sábado. A palavra Shabat é Shabat, sábado é sábado. E para o judeu, o Shabat começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Aqui na nossa cultura ocidental, a gente costuma guardar o domingo. Tem a questão lá do Império Romano, que instituiu isso, mudou o dia e tal. Mas o que é realmente guardar o sábado? Né? É guardar um dia, para mim, é guardar um dia para você se dedicar a Deus. Imagina se você trabalhasse os 7 dias direto, sem parar, sem descanso, trabalhando direto. Você não ia ter um tempo para buscar Deus, um tempo para refletir. Então, você tem que usar um dia na semana para parar, para cessar a tua obra. Você tem que tirar um dia na semana para buscar Deus, para ler a palavra, para se sintonizar com a presença de Deus. Porque ser cristão, né, entenda isso, estamos acabando já. Ser cristão não significa só você ir para a igreja. Tudo bem, você pode ser um cristão de carteirinha, né, como fosse um clube social. Mas não adianta você ser cristão e não ter intimidade com Jesus, intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. E essa intimidade é alcançada buscando Ele. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. E como nós buscamos a Deus? Lendo a Bíblia, porque você vai ouvir Deus falar contigo. Orando, porque Deus quer ouvir tua voz. Adorando, louvando, jejuando, para tua carne saber que a tua alma deseja a Deus. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Assim como a corça anseia por água, assim minha alma anseia por ti, Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Não é ser crente de rótulo, é ser crente na essência. Se conectar, com a graça de Deus, com o trono de Deus, através da oração, da leitura da palavra. Isso é muito importante. É isso que nos leva para o céu. Não é carteirinha de igreja. Isso não leva para o céu. O que leva é a sua intimidade com Deus. Porque não adianta você estar na igreja e estar lá fora pecando, fazendo o que Deus não quer que você faça. Você ficando mais próximo do inimigo do que de Deus. Não adianta. Você está na igreja e está roubando lá fora, está na igreja e está adulterando lá fora, não adianta. Você está se enganando. A própria Bíblia diz lá em Apocalipse, muitos, não digo Apocalipse, mas o próprio Senhor Jesus disse, porque o próprio Senhor Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus. Ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito vós que praticais a iniquidade. Ele fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, é ficar na presença de Deus. Anda em minha presença, ser perfeito. Então é necessário você dedicar o teu Shabá para Deus. Você tem que ter um momento antes de dormir, ler a palavra, orar, ao acordar, adorar a Deus, ler uma palavra se der tempo, orar. Vai para o trabalho, vai falando com Deus, vai orando. Deus ele é vivo, Jesus é vivo, Ele quer ouvir tua voz, Ele quer ter uma intimidade contigo, Não vos chamarei mais servo, mas vos chamarei de amigo. E o amigo conta para o seu amigo tudo que vai acontecer. Não é incomum, algumas vezes, Deus me dá sonhos de coisas que vão acontecer e depois eu vejo acontecer. Isso não é incomum. Por que Deus faz isso? Quem sou eu,
né? Eu sou pó, eu não sou melhor do que ninguém, não sou eh, o santo, né? Santo só Deus, santo é Jesus. Mas porque Deus faz isso é porque Ele nos ama, Ele quer ter um relacionamento de pai e filho, quer fazer isso com você. Bom, então tá o sétimo dia, então é a dica aí para você se conectar no trono da graça. Na aula de número 3 na próxima semana, na próxima aula, entendendo como a natureza foi corrompida, entendendo como a natureza foi corrompida. E nós vamos aprender aí sobre a queda do homem. E olha, tem coisas profundas, hein? Não deixe de assistir, não, porque tem a questão de Gênesis 3,15. Eu vou trazer a foto da arqueologia, né, que mostra que Gênesis 3,15 é literal. Eu vou trazer para você prova física. Gênesis 3,15. Vamos falar também sobre a questão dos filhos de Deus, né, coabitaram com as filhas dos homens. Tem aquela questão que muitos dizem que eram anjos. A gente vai ver à luz da palavra de Deus se era, se não era, o que pode ser. Existe muita teoria a respeito disso. E como temos que aprender, estamos aqui para aprender, estamos aqui para entender, vamos entrar nesse assunto também. Vamos ver a questão do dilúvio na semana que vem, entendendo como a natureza foi corrompida. Eu agradeço, né, até aqui. Peço a você, pela graça de Deus, peço a você que dê um like, que compartilhe esse vídeo na sua rede social. A primeira aula, aula de número 1, foi um sucesso. Em uma semana tivemos quase 1000 visualizações, né? Até me surpreendeu. É sinal que as pessoas querem aprender, você quer aprender, amém. Né? Não deixe, são apenas 12 aulas. Né? Você pode assistir essa aula, ouvir essa aula dirigindo, né? Você não vai assistir, vai ouvir, né? Falando. Senão, se assistir é perigoso, né? Mas ouvir lá no rádio, no Bluetooth, né? Você pode tirar um dia, em vez de assistir uma novela aí que só mostra podridão, né? Novela que só mostra coisa que não deve, você pode colocar na hora da novela da podridão, colocar aí o vídeo aí para você aprender. Você pode botar a velocidade a 1,25, é mais rápido, ou 1,5 para andar mais rápido, ou normal, se você assim desejar. Mas eu peço que me ajude aí a propagar a palavra de Deus, e meu desejo, né? Porque esse plano da salvação, né? Eu tenho certeza que quando a pessoa entender, Deus vai fazer algo maravilhoso na vida dessa pessoa, né? Porque na parábola das 4 sementes, você pode ver que a semente que deu fruto é daquele que ouviu e entendeu a palavra de Deus. Então é muito importante ouvir e entender a palavra de Deus. É isso que eu estou querendo com esse estudo. Eu não estou cobrando nada, não quero nada. Se por acaso tiver muita visualização, tiver negócio de monetização que tiver, eu vou doar lá para a obra missionária, né? Depois eu vou ver se eu boto no vídeo aí um link de uns missionários que eu costumo ajudar. Né? Tem um do Paulo Brito, né? O pastor missionário Paulo Brito, que ele está dando bíblias lá na Tanzânia. Ele abre também poço artesiano para as pessoas beber água. É uma bênção. Tem o pastor Wilson lá em Moçambique. Tem um pastor também que atende lá na Uganda. Tem um em Níger também, que foi ex-Paquito. São missionários que estão ali na África e estão fazendo a diferença, né? Então, meu desejo é ajudar eles também. Vou deixar aí também embaixo aí o diretório público que deixei dos meus livros para qualquer um pegar e ler em PDF, né? Aprender o que quiser aprender, tá tudo ali. Então, agradeço mais uma aula. Que Deus vos abençoe. Senhor, abençoa este que ficou até agora ouvindo a tua palavra. Derrama o teu poder, a tua unção,
e o teu entendimento, em nome de Jesus. Amém.